Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí à nossa aula de gerenciamento de redes de computadores, do curso técnico em redes de computadores, a unidade 3. Nesta aula, eu sou o professor Robson, como a gente já trabalhou aí nas unidades 1 e unidade 2, e nessa aula iremos abordar aí sobre as ferramentas para gerenciamento de redes, tá? Então a gente vai citar algumas ferramentas que nós utilizamos para fazer esse gerenciamento e essa administração, da nossa rede como um todo. Então, pessoal, vamos dar início aí à nossa apresentação, à nossa aula. E aqui, as ferramentas que nós vamos trabalhar. Primeiro a gente vai falar da introdução, a importância delas. Depois o ICAT, o NAJ, os ABICs, o Open Manager, o Lance Paper e o SpiceX. Atenção, tá? Nós vamos citar algumas, existem várias. E pessoal, a gente vai instalar uma ferramenta, eu vou fazer uma demonstração dela. Mas, pessoal, é um conteúdo assim bem abrangente, cada um tem a sua particularidade e uma maneira de instalar. Muitas delas não rodam direto no Windows, elas precisam do Linux. Então, se eu quiser trabalhar com Windows, eu tenho que ter uma máquina virtual, instalar dentro dela, um conhecimento de Linux. Mas eu vou deixar, no final da aula, nós vamos ter aí o material complementar. Nesse material complementar, vocês vai ter uma listagem de vídeos gravados por outros colegas, que vocês podem seguir para a instalação de cada uma dessas ferramentas e fazer os testes. Eu testei todos os links, então tá ok, tá? Então, senão vocês podem procurar e trabalhar e depois conhecer cada ferramenta. Então, se aprofundem nesse processo entre educacional, onde nós ministramos um conteúdo, mas o processo de aprendizado depende não só do professor, não só do conteúdo, mas sim de vocês, pegarem, pesquisar as ferramentas, analisar e depois escolher a melhor que vocês se identificarem para um gerenciamento de rede, tá bom? Mas a gente já vendo eu já consigo entender todo o processo, porque todas assim têm as suas particularidades, mas elas são parecidas. Então vamos lá. Ferramentas de gerenciamento de redes e monitoramento, que seria a administração em si, nós temos ferramentas pagas e gratuitas. É lógico que nesse contexto de rede é um mercado muito rico, um mercado caro, e a segurança ela é importantíssima. Então vamos pensar num banco. Quanto que eles gastam para gerenciar uma rede? Quanto que eles gastam para fazer a segurança dessa rede? A segurança não só contra a invasão, mas a segurança também com relação à qualidade dos equipamentos, dos cabeamentos e assim por diante. Tá? Então, para eu escolher uma ferramenta, ela não pode ser qualquer ferramenta. Então, assim, as melhores ferramentas de gerenciamento, os melhores softwares de gerenciamento, eles são pagos, tá? E como eu disse, eles rodam, a maioria deles vai rodar em Linux. E aí, para eu fazer um teste em Windows, por exemplo, eu vou ter que ter uma máquina virtual. Existem algumas ferramentas assim que vai rodar dentro do Windows Server, por exemplo. Tá? Então é assim, pessoal, é um assunto bem abrangente, tá? Nós vimos os conceitos, o que esses protocolos fazem. Cada conceito lá tem um protocolo, no MIB, no SNMP, lá são todos protocolos e cada um vai fazer uma função, tá? Então, pessoal, no conceito de sistemas de monitoramento, nós temos aí o Melchiors, tá? Que ele cita para a gente, ele fala assim, o sistema de monitoramento mantém um rastro de ciclo de vida de um problema, facilitando a resolução do mesmo e também manter outros aspectos da rede.
tais como modificações de configuração, de segurança e entre outros, né? Então ele mantém, né, um histórico, ele usou a palavrinha arrasto, mas ele mantém um histórico desse ciclo de vida dessa rede. Tá? Então, pessoal, a primeira ferramenta que eu citei é o ICAT. ICAT é usado para o Mac, o I. Agora, CAT, que é o mesmo, né? Aí eu tenho softwares para Linux, para a gente poder utilizar, até para o próprio Linux. Esse daqui, pessoal, ele é um software que ele roda dentro do navegador. A maioria deles hoje é feito com a linguagem PHP, tá? E essas linguagens rodam, né, dentro. Eu preciso de uma máquina virtual que vai, né, instalar lá um Observer, por exemplo, ou um Champ, e fazer esse teste para poder ele rodar, tá? Ou dentro do próprio Linux também, mas também que vai fazer essa questão da virtualização, né? Mas como eu disse, cada um com a sua particularidade. Nós temos o link do download, tá? A gente vai fazer uma outra ferramenta, né? Mas assim, ele é um software livre, né? E até foi criado pelo governo, tá? Mas hoje ele não é tão utilizado mais, tá bom? Aqui seria a aparência dele, né? Vocês vão perceber que todos trabalham com gráfico para medir as velocidades, tá? Nagios é um software bem usado, tá? É um software que realiza verificações de monitoração do funcionamento do serviço da rede, né? Ele é uma ferramenta, né, que manda notificações, tá? Quando tem alguma coisa fora da normalidade dessa rede, por e-mail, por mensagem, por SMS, por BIP, né? Então ele como sim, os plugins são os protocolos, tá? Então, de acordo com o que a gente quer trabalhar, né, a gente vai colocar as opções, né? Eu quero controlar o fluxo, né, do DNS, por exemplo, tá? Então, o Nagios, ele é uma ferramenta paga também, tá? E ele é usado, bastante usado aí dentro do mercado, tá bom? Aqui é a carinha do Nagios, tá? A gente vai ver, não vamos ver ele, a gente vai ver outra ferramenta, como eu falei agora há pouco, que está logo à frente, e ele também roda em PHP, tá? Ele também roda em PHP, certinho? Partindo, o Zabbix é outra ferramenta, tá? De código aberto. Se eu quiser programar e fazer as adaptações, eu posso, tá? Aí, ó, todas as informações de configuração de dados recebidos pelos Zabbix são armazenadas em um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, por isso, ele também roda no PHP, todos têm um banco de dados, né? E que vai gravar, vai deixar gravado todos os controles, né, dessa rede, tá? Nós temos aí em português o Zabbix Brasil, tá? Aqui é a carinha dele, né? O Zabbix Server. O Open Manager, tá? Então assim, ele também é um software completo, né? Ele não é em PHP, ele é em Python e Perl. E a sua funcionalidade, né? Monitorar a infraestrutura, tá? De rede, de switch, dos roteadores e assim por diante, tá? Ele é um designer simples, tá? Ele não tem grandes problemas e ele tem mais de 100 opções de relatórios, tá? Ele é bem completo, muito usado também. Todos que eu estou apresentando aqui têm a ferramenta gratuita para teste, mas eles são pagos, tá? Todos são pagos. Então esse é o Open Manager, tá? E o Lance Pepper é o que a gente vai trabalhar, é um sistema de fácil instalação, por isso que a gente vai utilizá-lo, e ele é free, tá? Ele não é um sistema pago e ele fornece alguns controles bacanas, também tem relatórios, tem gráficos, tá? E a gente vai dar uma olhadinha nele. E mais uma que eu estou apresentando, que é o Spiceworks, é uma ferramenta open source que inclui várias funcionalidades, né? Ele detecta também a questão de softwares, né? Olha aqui para vocês verem, né? Nós temos os computadores que podem ser cadastrados
E aí a gente faz, né, aquele levantamento, aquele inventário da nossa rede, tá? E eu consigo trabalhar com ele também, muito bacana, né? Ele é de fácil também manipulação, tá? Pessoal, e como eu disse, nós vamos ter alguns materiais para consulta. Vou disponibilizar também vídeos aí para a gente estar consultando, né, a maneira de instalação de cada um deles. Mas vamos lá um pouquinho para a parte prática, né? Vamos ver rapidamente aí como é que funciona a questão, né? A gente vai trabalhar aí com, como eu falei para vocês, né, o Lance Piper. Pessoal, eu vou lá no Google, né, normal, eu na apostilinha, né, na apostila tá com mais detalhe, inclusive tem um passo a passo desse Lance Paper, para a gente estar fazendo o download, né, e puxá-lo, tá bom? Então, eu já fiz o download dele, tá? Eu entrei lá no site e eu tenho puxado aqui esse Lance Paper, tá? Então, pessoal, nós abrimos o Google, é só procurar lá, uma instalação simples, né, pessoal? Então, nós vamos lá pegar a nosso Lance WIP, né? Então, opa, ó, Lance WIP, então tem que ir para download, tá? E aí nós vamos fazer o download dele normal. Como eu disse, eu já tinha feito o meu, né? Então, lá na nossa apostilinha também tem um link, tá? Que vocês podem estar utilizando. Eu tenho ele aqui, tá? Então, eu tenho que preencher um cadastro, né? Para estar recebendo o download, mas é um cadastrinho tranquilo, né? Então, vou fazer aqui o meu novamente, ó, só para vocês verem, né? Então, tenho aqui, inclusive, né, pessoal, se não fizer o cadastro, ele manda um código-chave, né? Então, se não fizer o cadastro, ele não vai, né, enviar esse código-chave, tá? Então, nós fazemos o download da ferramenta. Opa, aqui né? Como eu disse, né, eu já tenho o meu, e aí ele vai lá para o meu Gmail, tá? Para o meu e-mail que eu cadastrei. Né? E aí, pessoal, olha lá, né? Como eu já tinha feito o meu, eu tenho ele aqui, ó, tá? E aí, se eu quiser criar o código para instalação, eu vou estar criando ele aqui, tá? E aí ele joga esse código que a gente vai ter que copiá-lo, né? Aqui é um preview, depois eu posso finalizar, né? Que ele vai permanecer aqui para eu estar copiando esse código, né? Olha lá, ele joga ele aqui como trial, ó, como um TXT. Eu abro ele e na hora que eu for instalar eu vou precisar copiar esse código por inteiro, tá? Então vamos lá. Como eu disse, eu já tinha feito o download dele. Vamos continuar aqui. Deixa eu achá-lo. Vamos aqui em download. E olha lá, Lance Paper Setup, tá? Vou abri-lo. Aí a instalação, pessoal, segue o fluxo normal de uma instalação, né? Então é como a gente fosse instalar um aplicativo normalmente, tá? Então a gente vai avançando, né? Aceita. Como eu falei para vocês que eu já tinha uma instalação, tá? Posso fazer uma nova instalação. Vou partir para uma nova instalação. Uma fácil aqui, né? Ele vai criar os bancos de dados, porque ele também tem um banco de dados. A porta que ele vai trabalhar, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar melhor para você estar visualizando. Então aqui, ó, isso, eu acho que fica mais fácil para vocês.
eu tenho a porta, vou dar um next, tanto do HTTP, tanto do HTTPS, tá? E vou instalá-lo. E com isso ele começa a fazer a instalação. Deixa eu diminuir aqui agora. Né? Ele não é pesado, tá? Então é uma instalação um pouquinho rápida, né? Como eu disse, ele aqui é uma ferramenta, como ele é gratuito, é uma ferramenta simples, mas bem funcional. Tem bastante recurso que vocês vão ver agora. Com isso, vamos finalizar aí a instalação. Tá, pessoal, então olha, todos eles, a maioria roda dentro de um servidor, né? Então aqui, olha lá, ele abre o localhost, tá? Vou avançar, vou colar aquela chave, tá? Que ele disponibilizou pra gente, eu copio e colo ela. Vou avançar. Tá, aqui eu tenho que criar um username, tá? Vou colocar aqui um usuário, a senha, tá? O usuário do Windows, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que é o mesmo no meu caso. Aqui ele vai pegar as minhas duas redes, né, que eu tenho, e ele vai para inicializar o serviço, tá? Configure o IP que ele vai escanear, tá? Então ele coloca as faixas que a minha rede pode trabalhar, ele já põe automático. Vou dar um next, tá? E aí, pessoal, ele vai começar a fazer todo o escaneamento da rede. Eu tô na minha residência, né? E aí ele vai pegar os equipamentos que eu tenho aqui e vai escanear juntamente com os dados do servidor da internet, tá? Então, após o escaneamento, aí ele vai apresentar, né, os dados dessa rede. Vamos aguardar um pouquinho. Após o escaneamento, pessoal, olha lá, ele faz o mapeamento da minha rede e o que eu votei. Ele vem em inglês, tá? E assim, dependendo deles, eu posso estar, né, traduzindo ele para o português, né, dentro do próprio navegador. Olha lá, traduzir esta página, ficando, né, para o português, e ele permite eu fazer a introdução, tá? Então assim, pessoal, começamos o mapeamento dessa rede, tá? E aí eu vou configurar para minha necessidade, né? Então eu vou ter aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, tá? Olha lá, os IPs que eu tenho na minha rede, tá? Ele vai pôr o que é. Então aqui eu tenho um dispositivo de rede, fabricante Microsoft, provavelmente pode ser o meu notebook, tá? Aí eu tenho aqui o resumo dele. Se eu clicar, tá, ele vai vir com o histórico dessa rede, tá? O número do IP, o número do IPMAC, tá? Aí, ó, a localização, eu posso adicionar a localização desse meu equipamento, tá? Aí começa eu adicionar a documentação, né? Se eu tenho, por exemplo, uma nota fiscal. Então assim, aqui eu já começo também a fazer o inventário dessa rede. Olha lá, ele é um laptop, é o meu notebook mesmo, tá? Então, tudo que nós formos clicando, né? Olha lá, minha rede inteira, eu tenho a TV, né? As TVs que eu tenho aqui na minha residência, tá? E olha, o roteador, o TP-Link, eu tenho 2 roteadores nessa residência, tá? O servidor que vai vir lá, o servidor web, que vem lá do provedor que eu utilizo, né? E assim por diante. E aí, pessoal, ele vai vir uns relatórios. Olha, é facinho, tá? Só que a gente vai ter que ir analisando item por item.
Então aqui ele achou o celular que está na rede, tá? Eu clico, olha lá, é um Samsung, ele está na mesma rede, tá? E se eu clicar mais uma vez, ele vai mostrar os dados. Olha lá, ele está fazendo a digitalização para fazer o levantamento dos dados desse meu equipamento. Mas se eu quiser, eu posso cadastrar. Se eu não tiver os recursos, né? Se ele não detecta, eu posso cadastrar aqui, ó. Os relatórios, eu posso criar os relatórios que eu vou mostrar já para vocês, tá? Os programas que ele detectou que eu tenho instalado, né? E assim por diante, né? Então é assim, alvos de varredura, né? Eu posso fazer aqui uma digitalização da minha rede, tá? Então olha lá, no IP eu posso vir aqui, ó, escanear agora, e aí ele vai fazer um levantamento, né, dessa rede, e aí assim ele está na fila, que ele demora um pouco e assim por diante, tá? E com isso, né, eu posso ver os relatórios, tá, que eu posso ativar. Então, por exemplo, a visão geral dos ativos, né? Olha lá, eu tenho, né, o equipamento, isso é um relatório, posso exportar ele para Excel, tá? Vamos lá, ó, eu tenho aqui outro relatório, ó, softwares instalados, posso fazer um levantamento dos softwares que eu tenho instalado aqui, olha lá, tá? E aí, assim, muitos deles estão no meu notebook, né? E aí ele vai mostrar, então é assim, recursos de ping, né? Olha lá, ele vai mostrar, né, todos os IPs que ele está trabalhando. Então esse daqui, se vocês perceberem, ele acaba sendo, né, um programinha mais de inventário da minha rede, mas mostrando que está na rede, né? Aí aqui, ó, eu pus para digitalizar, e aí ele está fazendo esse status de digitalização mais uma vez, como eu falei para vocês, tá? Então ele é um programinha, né, bem focado na questão do inventário, tá bom? Então é isso, só vocês testando, vendo as opções. Ele é muito bacana, tá, pessoal? Bem simples, bem fácil. E rapidamente, eu tenho um aqui também, um fácil, é o Capsa, tá? Capsa Free, ele também, eu não citei ele na apresentação, tá? Mas se vocês pegarem aqui, ó, Capsa, Capsa, Capsa Free, eu já tenho ele instalado. Ele é para gerenciamento mais do fluxo da rede, tá? Então, olha lá, eu tenho ele instalado aqui, ó, Capsa, e ele é for Windows, tá? Ele também tem for Windows, e ele é bem simples para vocês, né? Vou pegar aqui a questão padrão. Só um minutinho. Ele veio no download, eu já tenho ele instalado aqui. Só um minuto. Eu vou pegar aqui Capsa. Vamos abri-lo. Vou executar ele como administrador, tá, gente? Olha lá, tá? Ele é bem simples, tá? E aí ele vai, a internet, ó, eu quero ver os dados da minha internet, o tráfego, quero fazer o monitoramento, né? Então eu vou fazer a análise primeiro, coloco o Start, e aí ele vai fazer a análise dessa minha rede, tá? Então, olha, ele vai pegar todo que ele pegou aqui, ó, o meu adaptador, aí ele vai mostrar todos os fluxos, a velocidade que ele está trabalhando hoje, tá? A utilização e assim por diante. Os protocolos que eu tenho trabalhado, tá? Olha lá, o protocolo TCP, quanto que ele tá, a velocidade que ele está trabalhando, tá? E aí ele vai colocando todos os protocolos. Olha lá, o SSDP que a gente comentou, né? A velocidade dele, né? Aonde ele está trabalhando, os segmentos que ele está atuando.
e assim por diante, né? É só a gente, né, analisar todo esse contexto, tá? E aqui, né, pessoal, ó, se eu quiser parar essa consulta, parar todo o processo, se eu quiser ver a utilização, o tráfego dessa rede, ele vai montar aqui em cima. E aí, assim, é só vocês irem analisando todos os recursos que ele fornece. Ele é diferente, ele é gerenciamento, mas ele não faz. Aqui não é a questão do inventário, e sim do funcionamento da rede. Tá? Ele vai trabalhar nesse SNP, nesse sistema de gerenciamento dele, ele vai analisar caso por caso, né? Eu tenho aqui o MAC, né? O broadcast, o endereço dele, tá? Posso pegando todos os dados que eu tenho de velocidade e assim por diante, tá? Então, pessoal, bem tranquilinho, né? Aqui, ó, a conexão, se eu quiser verificar minha conexão Bluetooth, tá? Ele vai mostrar que ele vai fazer a análise dessa conexão, tá? E análise do meu Wi-Fi aqui, ó, tá? Se eu quiser trabalhar, vou dar OK, sim, né? E aí ele vai pegar a questão do meu Wi-Fi, e aí eu vou fazer todos os testes, né, para ver a funcionalidade, né? Então aí assim, né, o conceito de rede entra bem, é bem necessário para a gente entender, né? Então, o que é TCP, o que é o MAC, isso são conceitos que vocês aprenderam nas outras aulas. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, se aprofundem no conteúdo e até uma próxima. Até mais!